Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A Previdência continua no foco do governo e o mercado se divide a cada passo dado na intenção de votar o tema ainda este ano. Por outro lado, dos números já consolidados de inflação sob controle e taxa básica de juros em 7% ao ano, as previsões dos economistas ouvidos pelo Banco Central apontam IPCA abaixo do piso da meta deste ano e um crescimento maior do PIB. No ano pós-crise, o drama da inadimplência ainda persiste. São quase 60 milhões de brasileiros negativados. E o problema vem sobretudo dos juros altos cobrados pelos bancos, em descompasso com a Selic em queda e do desemprego ainda de 2 dígitos. O cenário econômico está no ar. A divulgação da inadimplência feita hoje pelo Serviço de Proteção ao Crédito, os números são do Serviço de Proteção ao Crédito, mostram exatamente um grande problema. São quase 60 milhões de brasileiros negativados. A gente vai olhar nas telas ali, antes da gente falar sobre esse assunto, na verdade, o que nós temos são exatamente as previsões do Banco Central, que fez com que esses números que foram divulgados na semana passada, nós tivemos recentemente a queda da taxa Selic e também os números da inflação de novembro. Vamos, portanto, acompanhar os números do Boletim Focus que foram divulgados hoje e estes são os destaques. Está ali, olha, na tela você acompanha a inflação. Há um mês era de 3,09%, há uma semana a previsão era de 3,03% e com a informação na semana passada de que a inflação ficou de novembro em 0,28% e no acumulado do ano em 2,5%, agora a previsão de inflação é de 2,88%. Vamos só repisar essa questão da inflação. Nós tivemos, por parte do Banco Central, sempre no ano anterior, o Banco Central tem que divulgar qual é a meta de inflação para o ano seguinte. A meta para esse ano 2017, o centro da meta era de 4,5%. Ou seja, tinha-se uma possibilidade de a inflação chegar até os 6%, que era 1,5% para cima e 1,5% para baixo, ou 3% ao ano. Tudo indica que terminaremos, portanto, inclusive nas previsões aí, e levando-se em conta que no acumulado do ano, a inflação até agora é de 2,5%. Nós teremos que ter um acréscimo gigantesco de inflação para passar dos 3%. Na inflação de dezembro do ano passado, se repetir o número que foi mais alto do que se espera para esse ano, ainda assim nós não teríamos uma inflação acima dos 3 pontos, que é exatamente o piso da meta, de 3% ao ano. Vamos dar uma olhadinha ali nas previsões do Boletim Focus, na tela que a gente estava mostrando. O PIB teve uma oscilação positiva, há um mês era de 0,73%, subiu para 0,89% e agora a previsão é de 0,91%. Eu já fiz menção tempos atrás que vários analistas estavam colocando uma possibilidade do PIB se aproximar de 1% este ano. E o dólar comercial, 3,20 ao mês, subiu na semana passada a 3,25, manteve ali a R$ 3,25. O dólar teve uma alta recentemente, a gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouco nós temos os números do mercado, daqui a pouquinho. O dólar tem um critério de insegurança, ou seja, é um apontador de insegurança do mercado. A votação da reforma da Previdência pode, por exemplo, derrubar o valor do dólar e também melhorar o Ibovespa, a gente fala disso daqui a pouquinho. Aliás, sobre este assunto, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, disse hoje em São Paulo que a prioridade do governo é solucionar o déficit fiscal e a reforma da Previdência, a principal questão dentro desse contexto. A afirmação foi feita durante o debate promovido pelo jornal Estado de São Paulo, na capital paulista, onde o ministro também confirmou que a reforma deve começar a ser discutida nesta quinta-feira e ir à votação na Câmara na próxima semana. Acompanhe. A proposta que será votada, ela não vai mudar a vida dos que trabalham no campo, sejam os homens ou as mulheres. Ela não vai mudar a vida daqueles que recebem, como os idosos, os que têm deficiência. Ela vai garantir direitos adquiridos. A mudança na idade demora 20 anos. E o que é fundamental? Nós vamos ter um sistema previdenciário sem privilégios. As regras serão iguais para todos. Nós vamos acabar com essa prática do Robin Hood e as avessas, que tira do pobre para dar para o rico.
essa menção aí de privilégio, eu repito, era a história exatamente do serviço público. O servidor público se aposenta com o último salário. O servidor da iniciativa privada, não. E, na verdade, o servidor público continua recebendo aquele salário. Um número pequeno de servidores públicos recebe quase, pela Previdência, quase o mesmo valor de outros milhões, com muito mais de servidores, de previdenciários da iniciativa privada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também esteve hoje em São Paulo e, mais uma vez, foi questionado sobre as possibilidades de aprovação da reforma. A Vanessa Casalino conversa conosco diretamente de São Paulo também. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Já Rodrigo Maia não está tão otimista. Ele participou de um evento sobre agronegócio na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O presidente da Câmara disse que vai definir ainda esta semana com o presidente Michel Temer se há votos suficientes para aprovar a proposta. Mas disse que não vai pautar a matéria se não tiver clareza de que tem os 308 votos. Acompanhe. O importante nesse momento não é saber quantos votos nós já temos. Eu não tenho esse número, eu tenho ligado pessoalmente para muitos deputados, conversado também pessoalmente, para trabalhar para virar os votos, para transformar o voto do não para o sim. Então é isso que eu tenho feito. Agora na próxima semana, essa semana, até quarta-feira, a gente vai ter uma sinalização mais clara se a gente está próximo de 308, longe, se já temos mais que 308, mas como a gente tem uma noção do que está acontecendo hoje, olhando de hoje para a próxima terça-feira, não é fácil votar essa matéria. Rodrigo Maia acrescentou que não é bom para o parlamento e muito menos para o Brasil se a proposta for votada e derrotada na Câmara. Para ele, o resultado seria ainda pior do que a não aprovação. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Na última semana nós tivemos números importantes da economia. Essa história da votação da reforma da Previdência seria exatamente a boa notícia que fecharia boa parte desses números positivos agora em 2017. A produção industrial, por exemplo, cresceu 5,3% no acumulado do ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, agora a taxa básica é de 7% ao ano, um valor histórico, e a inflação deve terminar o ano com pouco menos de 3% abaixo, portanto, do piso da meta, conforme a gente viu nas previsões. Eu conversei mais cedo com o economista Eduardo Velho sobre esses números, se você acompanha agora. Eduardo Velho, boa tarde. Boa tarde. Nós temos uma semana aí com dados desde a semana passada, agora também tivemos o Focus, mas olha, definição da taxa Selic em 7% ao ano, mais inflação no acumulado até novembro, depois do 0,28 de novembro, acumulada de 2,5%, ou seja, teremos inflação abaixo do piso da meta, muito provavelmente até dezembro. Precisa acontecer um aumento de preço gigantesco para a gente ter um aumento acima de 3%. E temos uma produção industrial que também se recuperou. O que mais poderia ter sido bom, levando-se em conta as condições que tivemos, porque, claro, agora a aposta é toda para 2018. O cenário ideal seria o superávit fiscal, pelo menos uma redução mais forte da déficit fiscal. E como a economia está crescendo, a arrecadação está começando a recuperar, mas ainda está num estado ainda muito, muito fraco. Mas o cenário ideal seria uma inflação baixa, que é o caso atual, o aumento do crescimento econômico, redução do desemprego e com a redução do déficit fiscal. Aparentemente, o déficit fiscal só vai ser ajustado aí a partir de 2019 com o novo mandato presidencial. Velho, vamos fazer uma conta aqui. A inflação ajuda a baixar os juros baixos incentivam o crescimento econômico intensivo, porque tem um incentivo muito importante para a produção industrial. Se a gente tiver um aumento importante do PIB no ano que vem, até porque o PIB esse ano também deve terminar próximo de 1, mas se a gente tiver um crescimento importante do PIB do ano que vem, a gente recupera sensivelmente, na sua opinião, o nível de emprego e também, de alguma forma, melhora a situação fiscal do governo, levando-se em conta pelo menos essa reforma mínima da Previdência que deve ser aprovada agora no Congresso, pelo menos na primeira votação na Câmara? Ela ajuda, mas não resolve o problema estrutural. Eu acho que a arrecadação vai crescer de forma um pouco mais expressiva no que vem, porque, inclusive, aqui no Banesp, nós estamos estimando um crescimento econômico, ou seja, o PIB real, de pelo menos 3,3% em 2018.
ou seja, a elasticidade, ou seja, a arrecadação vai crescer mais ano que vem, consequentemente vai melhorar um pouco o déficit fiscal do governo. O ponto importante é verificar que a reforma da Previdência, se ela for aprovada, mesmo que ela seja só no primeiro turno, há grande chance dela ser novamente, após o recesso, ser votada e aprovada no segundo turno e, claramente, com o maior apoio do governo no Senado, ser aprovado rapidamente em segundo turno também lá no Senado. Então, eu vejo um viés moderadamente positivo em termos de crescimento, redução do desemprego, baixa taxa de juros. Inclusive, nós estamos achando ainda que o Banco Central tem espaço para cair juros até 6,5% até maio, sem comprometer a meta central de inflação do ano que vem. Vera, eu vou pedir só para você ficar um pouquinho mais afastado da câmera para a gente ter uma visão melhor sua aí, por gentileza. Ah, perfeito. Bom, vamos continuar então com relação a exatamente essa recuperação econômica. O grande drama dessa crise, evidentemente tivemos vários deles, mas sobretudo é a questão do emprego. Nós tivemos uma melhora antes do que previam os economistas neste ano. Nós tivemos uma melhora já no segundo trimestre desse ano. Claro que continuamos reduzindo a desocupação pelo IBGE e também a contratação por carteira assinada, embora seja pequena, mas ela sempre foi positiva nos últimos meses. Quando é que o drama do desemprego desaparece, ou pelo menos realmente tem uma diminuição expressiva? Bem, eu acho que a taxa de um dígito, ou seja, abaixo de 10%, ainda vai ser muito difícil ocorrer no que vem. Porém, estamos saindo de uma taxa de desemprego de praticamente 14% para uma faixa aí de 10 e pouco por cento no ano que vem, ou seja, uma redução rápida e intensiva de 4 pontos percentuais ao longo de 2018. Eu acho que o crescimento vai ser maior e eu acho que no segundo semestre, próxima eleição presidencial, o desemprego vai estar caminhando para uma taxa de 10%. O ponto importante é que está ocorrendo um aumento do emprego formal, não só localizado no comércio, mas também na indústria, na parte de serviços, e que também a agropecuária também gerou renda esse ano e também deverá também ter uma contribuição positiva de emprego ano que vem. Então, na minha avaliação, o viés é positivo, o desemprego vai continuar caindo, claramente uma redução um pouco ainda moderada. Agora, a gente tem um drama do crédito ainda que custa muito alto no país, está escasso e está muito alto. Mas nós tivemos uma redução da Selic, o que diminui o interesse, por exemplo, dos bancos de comprar títulos da dívida, o que os obriga a ir para o mercado e, evidentemente, oferecer uma taxa melhor. A gente vai ter esse movimento, claro, mas em quantidade para realmente atender um pequeno empreendedor que talvez, ou alguém que foi começar um próprio negócio porque voltar para o emprego anterior está difícil? Exatamente. Quando você tem um movimento de baixa inflação e queda das taxas nominais de juros, ou seja, a queda da taxa Selic, você é obrigado a diversificar e melhorar sua rentabilidade em outros investimentos. É o caso também, por exemplo, dos bancos. Os bancos realmente vão oferecer mais crédito ano que vem, as empresas estão menos endividadas, os consumidores também vão estar menos endividados que esse ano e, consequentemente, vão procurar mais crédito. A demanda de crédito sobe, mas os bancos também vão ofertar mais crédito, porque realmente eles precisam melhorar, aumentar a sua carteira, a sua diversificação de produtos, e esse aumento da oferta de crédito vai proporcionar também uma redução ainda das taxas de juros na ponta. Então, na minha avaliação, eu acho que vai ter mais crédito ao setor privado no ano que vem, porque as empresas e os consumidores estão menos endividados, consequentemente, o risco da inadimplência também vai ser menor no ano que vem para o credor. Velho, rapidamente, uma última pergunta. E a questão política do ano que vem, como é que vocês estão trabalhando? Da uma eleição geral que teremos? Olha, a questão política, claramente, qualquer cenário eleitoral em qualquer economia gera sempre aquela expectativa de qual vai ser o programa do governo de cada candidato, né? Obviamente, hoje, vamos fazer uma avaliação geral do mercado. Hoje, o mercado está preocupado, ou seja, os investidores domésticos e internacionais estão preocupados qual vai ser a visão do provável candidato, ou pelo menos o mais provável a vencer, em relação a reformas. Se houver ainda uma dúvida em relação a essa questão da reforma, ou seja, o avanço das reformas estruturais que reduzam o custo do Brasil ao longo de 2019, pode haver uma volatilidade dos preços de ativos, ou seja, a bolsa, o câmbio, os juros, ficarem mais voláteis ao longo do segundo trimestre, quando realmente vai começar a campanha eleitoral, já sendo definido até março os candidatos presidenciais. Por isso que vai ser importante, logo a partir de março, a sinalização de cada candidato ao seu programa econômico e a sua rejeição ou não
a uma agenda proativa de reformas que reduzam o custo do Brasil. Eduardo Velho, obrigado pela entrevista. Boa noite, hein? Abraço, Piotr. Abraço a todos. E depois do intervalo nós temos os números do mercado financeiro. A gente vai falar de juros altos ao consumidor e também das taxas de inadimplência em níveis críticos. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico, de novo aqui no estúdio Centro de Operações da Bolsa. Nós vamos agora aos números do mercado financeiro na abertura da semana. Vamos ao Ibovespa. Hoje uma leve alta, muito próxima da estabilidade ali de 0,09% a 72.801 pontos. Hoje o Ibovespa há um compasso de espera em relação à reforma da Previdência. Vamos ao dólar comercial, que tem seguidas altas. Hoje próximo da estabilidade também, mas teve muita alta do dólar na semana passada, por isso que ele está próximo dos 3,30. Hoje uma alta de 0,06%, praticamente estável a R$ 3,29. E os juros cobrados da maior parte das linhas de crédito para pessoas físicas voltaram a cair em novembro, atingindo o menor patamar desde outubro de 2015. Cair é uma coisa, ser baixo é muito diferente. Portanto, não se anime. As duas modalidades de crédito mais usadas pelos consumidores, o cartão de crédito e o cheque especial, subiram suas taxas em novembro. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem os detalhes. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Realmente, como você falou, caiu, mas ainda está muito alto. Até porque foi uma queda bem pequenininha, de 0,04 ponto percentual na média da taxa de juros que é cobrada pelo mercado. Esse é o menor patamar desde outubro de 2015. Agora os juros estão em média de 7,40% ao mês, ou seja, muito alto quando comparamos, por exemplo, com a taxa Selic, que é a taxa oficial do Banco Central, que está em 7% ao ano. Ou seja, em apenas um mês, essa taxa média cobrada pelo mercado supera a taxa Selic durante um ano inteiro. E quando vamos falar então do cheque especial e do cartão de crédito, que são as duas modalidades mais utilizadas pelos consumidores na hora de contrair um crédito, aí a situação é ainda pior, já que em novembro, tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial tiveram a taxa de juros elevadas, taxas elevadas de juros para essas duas modalidades. O cartão de crédito passou de 12,84% para 12,89%, isso por mês. 12,89% de juros em apenas um mês. E o cheque especial de 12,18% para 12,25% ao mês. Ou seja, a taxa Selic tem uma trajetória de queda, caindo constantemente, chegou a 7% ao ano, e os bancos continuam cobrando juros muito elevados para o crédito. Ou seja, o crédito fica difícil e isso acaba atrapalhando um pouco na retomada da economia. Piotr. E não dá para deixar de ligar uma coisa em relação à outra. Os juros altos também são responsáveis pelo tamanho da inadimplência. Chega uma hora que o sujeito não consegue pagar. Mais de 300% ao ano no cartão de crédito, quem é que vai conseguir pagar isso daí? Por isso que quase 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado por causa de contas em atraso. A inadimplência segue estável, mas ainda em um patamar alto. Só os bancos respondem por quase metade do crédito em atraso, ou seja, de pessoas que devem para o banco. Vamos dar uma olhadinha, nós preparamos algumas telas ali para ilustrar exatamente essa situação. Olha, 59,9 milhões de inadimplentes tem hoje o país. Isso representa quase 40%, 39,5% da população entre 18 e 95 anos. Em novembro, para você ter uma ideia, novembro se comparado agora, novembro de 2017 com novembro de 2016, houve uma elevação, uma pequena elevação, é verdade, mas ainda assim uma elevação da inadimplência de 0,23%. De novembro para outubro, agora um pouquinho menor, ou seja, ainda neste ano, 0,15%. A gente viu ali, portanto, uma inadimplência alta, nós estamos falando de quase 60 milhões de brasileiros que estão com o nome negativado. Se você está com o nome negativado, você não pode comprar a prazo, esse é um detalhe. E o outro lado bastante importante é que nós estamos falando de um número enorme da população que tem alguma negativação. A negativação pode ser por uma dívida de 100 mil reais, de 200 mil reais, ou pode ser uma negativação por 1.000, 1.200 reais, como é normalmente o ticket médio da dívida. Ou seja, gente que está devendo pouca coisa, mas está com o nome negativado. Não pode abrir um crédito. Se você não abre um crédito, você não vai comprar a prazo. Se você não vai comprar a prazo, essa contribuição para as vendas do comércio, para a indústria, para a geração de emprego,
não vai acontecer por essas pessoas. Ou seja, o crédito hoje, a inadimplência tira muita gente do mercado consumidor. E esse é um drama para um país que quer sair da crise de vez. Vamos continuar nas telas ali, porque a gente tem uma outra situação. O perfil da inadimplência no Brasil é isso, olha, os brasileiros entre 30 e 39 anos são o que tem o maior nível de inadimplência, 49%. Os de 40 aos 49 anos é um pouco abaixo, 47%, mas olha, a gente está vendo números muito altos ali. De 25 a 29 anos, 46%. Se a gente pegar dos 25 anos aos 49 anos, que é exatamente uma fase em que as pessoas compram muito, ou seja, você está economicamente muito ativo, você vai fazer pé de meia, você vai comprar casa, você vai comprar carro, você vai comprar um monte de coisa. Tem filhos, vai pôr filho na escola. Nós estamos pegando boa parte da população exatamente com essa situação. Então nós temos um nível muito alto de inadimplência. Vamos seguir agora para a gente mostrar um outro dado. Esse dado é positivo. Os dois primeiros, evidentemente, porque o último não é. O número de dívidas, apesar dessa inadimplência alta, o número de dívidas em novembro caiu. Eu tenho uma inadimplência, mas o número de dívidas caiu, ou seja, tem muita gente que está conseguindo sair da inadimplência. Uma queda de 3,79%. Esse é um dado muito importante. Se a gente olhar para o comércio, por exemplo, o comércio foi quem mais se beneficiou. Boa parte das negociações o sujeito consegue fazer na loja. E com isso a pessoa sai ali da inadimplência de 6,44%. Caiu. O número de endividados com o comércio caiu 6,44%. Esses dados todos são positivos. A gente está vendo que nós estamos tendo uma redução da inadimplência justamente com o comércio, a gente percebeu ali, e o número de dívidas também caiu. E como o nível total da inadimplência permanece estável, uma leve alta, isso tudo é resultado de boa parte da recuperação do emprego, do interesse, sobretudo dos brasileiros, de tentar negociar essas dívidas, resolver, sair da inadimplência, recuperar o CPF, ou seja, poder comprar a prazo. A boa-fé das pessoas, a gente percebe isso claramente. Nós tivemos alguns incrementos de recursos na renda familiar este ano e tudo isso, boa parte disso foi repassado justamente para renegociar a dívida. Agora, nós temos um drama. O tamanho dos juros fazem com que algumas dívidas, e claro, sobretudo os bancos, a dificuldade dos bancos em negociar dívidas, faz com que esse último dado, que é extremamente ruim, a gente percebe ali na tela. Os bancos são hoje donos de 49% do crédito endividado, ou seja, de pessoas que estão devendo para bancos. Esse número é um grande problema, porque os bancos não estão negociando com a mesma velocidade, com a mesma possibilidade que fazem, por exemplo, as lojas, o comércio. Com isso, os bancos detêm ainda quase metade da dívida que hoje está em atraso no país, metade da inadimplência. Bom, só relembrando, quem tem CPF negativado não pode comprar a prazo, isso é exatamente um grande problema. Há seguramente um nó no crédito do país e, dadas as taxas abusivas dos empréstimos, como o cartão de crédito e até o crédito pessoal, está havendo uma enorme transferência de renda dos consumidores que trabalham, os clientes, empresas, para os bancos, porque vão repassar dinheiro justamente para pagar ou os juros do empréstimo ou de uma forma a negociação da dívida que tem ali, que também foi negociada com juros muito altos. A Mitsubishi convocou um recall para uma série de veículos por dois motivos. A Vanessa Casalino volta a conversar conosco e traz os detalhes. Vanessa, são dois problemas apenas, mas a lista de modelos afetados da Mitsubishi é bem grande, não é? É uma lista grande, sim, Piotr. O recall foi convocado para os proprietários de veículos Mitsubishi Lancer, Evolution X, Outlander, Outlander PH, EV e ASX, fabricados entre janeiro de 2015 e junho de 2017. Nesses casos, o problema é uma falha interna na soldagem de uma peça da unidade de controle do motor. O defeito pode causar aquecimento anormal e falha no sistema de energia elétrica do veículo. Aí o motor pode simplesmente se desligar durante a condução do veículo. O outro recall é para os veículos Outlander, Outlander PHEV e ASX também, mas aí fabricados entre abril de 2015 e junho de 2017. Nesses casos, o problema está nas fechaduras das portas em temperaturas elevadas. Segundo a empresa, o mecanismo interno do travamento das fechaduras pode não se encaixar de forma segura, levando à abertura repentina das portas com o veículo em movimento, Piotr. E nesta próxima sexta-feira nós vamos fazer um balanço dos recalls agora em 2017 com o engenheiro Hélio da Fonseca Cardoso, que é perito justamente da indústria automobilística. Aliás, é o perito que fiscaliza os problemas dos carros no país.
Foi um ano de muitos chamamentos e com problemas que se repetiram em muitas montadoras. A história do airbag chama a atenção. Na próxima sexta-feira, aqui no Cenário Econômico, você conhece o Hélio já foi nosso entrevistado esse ano várias vezes, de novo na sexta-feira para fazer esse balanço. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Boa noite, até amanhã.